1 Coríntios 10, 31. Está aqui. Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Podemos ler juntos? Sim ou não? Vamos lá. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? E eu quero refletir alguns pontos com vocês hoje. Sobre o que tenho feito para refletir a glória de Deus. Sobre adentrar a presença de Deus. O que é para Deus e o que não é para Deus. Como tem sido minha vida perante Deus e os irmãos? Qual o meu propósito como cristão? E minhas atitudes são próprias para a glória de Deus? Então, de uma forma expositiva, eu quero pensar com vocês hoje sobre esses temas aí. Aproveitando o período de carnaval, eu quero traçar um paralelo sobre esse tema e sobre os membros de uma escola de samba. É porque quando eu vejo uma escola de samba, lá, aquele monte de pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, trabalhando dia e noite lá nos barracões, trabalhando às vezes 10 meses por ano, muitas das vezes tirando dinheiro do bolso para eles trabalharem nas escolas de samba. Eles não medem esforço para que a sua escola chegue ao ápice, à glória, que é ganhar o prêmio. Eles trabalham incessantemente para a glória da sua escola de samba. E eu acho isso muito interessante. Aí eu fico me perguntando, qual é a motivação que move os membros de uma escola de samba a agir dessa forma? O que é feito lá, que os líderes daquela escola de samba fazem, que eles conseguem motivar tão bem os moradores de toda a comunidade, porque toda a comunidade está envolvida em prol da escola de samba? O que eles fazem para que todos eles trabalhem afinco e não tem discussão, não tem reclamação, todos eles trabalham ali 36 horas por dia, sem reclamar? Na escola de samba daqui de Vitória, teve uma que eu achei muito interessante. Eu estava olhando a reportagem, e o repórter fez um comentário que na noite de pré-estreia de uma das escolas de samba, faltou energia. E eles estavam nos últimos preparativos. Aí todo mundo falou assim, agora acabou a luz, eu não vou fazer nada, eu vou embora, né? Não. Eles pegaram a luz do celular deles, deram o jeito e trabalharam no escuro. O fato de ter acabado a luz não foi um empecilho para que eles não fizessem aquilo que eles estavam ali para fazer, colocar a escola deles de samba na rua, para poder ser avaliada, para eles poderem sambar. O motivo de ter faltado a luz não foi empecilho para eles pararem o trabalho deles. Aquilo não deteu eles. E eu acho isso muito interessante. Aí, eu não vou falar disso, eu só quero fazer esse paralelo antes de eu falar do tema hoje, que é para a glória de Deus. O tema que nós vamos falar hoje é para a glória de Deus. Mas eu queria que os irmãos refletissem e fizessem a pergunta, se eu tivesse a mesma motivação do que um membro de uma escola de samba tem para botar a sua escola lá, como que seria a minha igreja? Como que seria a minha vida na comunidade? Será que eu trabalharia afinco também, dias e horas, sem dormir? Qual seria a minha motivação? E o mais importante, o que me motiva a fazer isso? Então eu queria que os irmãos repensassem nisso. Eu não vou falar, mas como nós estamos num período de carnaval, apesar de ter um pouco a ver com o que nós vamos falar para a glória de Deus, mas eu queria que a gente pensasse esse tema.
A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E quando eu vejo isso, isso me chama a atenção, porque às vezes hoje na igreja a gente fala assim, precisamos de diáconos para trabalhar. Graças a Deus, na última eleição nós tivemos 12, o que foi um fato inédito, que nós já estamos aí há 5 anos. Mas as últimas eram 1 e 2. Não aparecia ninguém para trabalhar, ninguém se apresenta para trabalhar. A gente fala, precisamos de pessoas para trabalhar na comunidade. As pessoas muitas das vezes não se apresentam. Então eu queria traçar esse paralelo. O que motiva eles e o que pode me motivar a trabalhar na minha comunidade aonde eu estou? Qual o motivo? O que pode me motivar a trabalhar com tanto empenho como eles trabalham para colocar a escola deles lá na avenida? Para que a escola deles tenha a glória. Então fica isso aí para a gente refletir. Indo pela ordem do texto, vemos a partir do capítulo 8, Paulo já falando a respeito de algumas coisas, sobre comida, o que deveria comer, do que não deveria comer. E ele começa lá no capítulo 10, as pessoas tinham muito essa discussão, porque na época, lá em Corinto, havia muitos sacrifícios. Era comum eles sacrificarem alguns animais e ir lá para o açougue e vender esses animais. E a grande discussão era, como é que eu vou comer aquilo ali que pode ter sido sacrificado para algum Deus? E tinha toda aquela problemática. E Paulo começa falando lá no capítulo 10, algumas coisas sobre isso. Sobre questão de comer certas coisas, de não comer certas coisas. E antes disso, no capítulo 10, Paulo também é interessante que Paulo faz um paralelo com o povo de Israel, das coisas que o povo de Israel passou lá no deserto. Algumas coisas que aconteceram quando ele cita que de um dia só 26 mil pessoas morreram por causa da desobediência às leis de Deus, que foram picados por cobra. Está no texto aí, vocês pegam o texto de capítulo 10 de Coríntios, está aí no texto depois para vocês lerem. E ele fala que muitas daquelas coisas aconteceram porque eles testaram a paciência de Deus. Deus vinha falando e eles não ouviam. E depois ele começa a falar a mesma coisa para ele. Ele falou, olha, eu quero dizer isso para vocês, para que sirva de exemplo para nós. Portanto, aquele que pensa estar de pé, tenha cuidado para que não caia. Ele não fala aquele que está de pé. Ele fala aquele que pensa estar de pé. Porque era um tal de todo mundo apontar o dedo para todo mundo e dizer, não, isso pode. Isso não pode. Não, é dessa forma. Não, é dessa forma aqui. E no capítulo 10 ainda, Paulo fala como participamos da ceia. Que nós somos um só corpo, precisamos todos estar unidos em um só propósito. E lá no capítulo 11, versículo 17, depois você pode verificar, ele detalha como os irmãos estavam se comportando na ceia. E como é que era o comportamento dos irmãos na ceia? Reunia, os mais abastados levavam o que tinham de melhor. Quem chegava primeiro comia o que tinha de melhor, bebia o que tinha de melhor. Quem não tinha condições e chegava por último não tinha nada. Não comia nada. Ao ponto que Paulo fala assim, olha, o que vocês estão fazendo aí é nulo. Não adianta nada isso que vocês estão fazendo. Não foi isso que eu ensinei. Vocês estão fazendo de forma indigna. Cada um está pensando apenas no seu próprio umbigo. Ou, como nós dizemos no popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém estava preocupado se o irmão tinha o que comer. Ele chegava na frente e ia comendo. Eu comi, eu estou satisfeito. O meu irmão não comeu. O problema é dele, que chegasse mais cedo. Ou que ele trouxesse o dele também. Está lá no capítulo 11. Se tiver oportunidade, leia, por favor, depois. E Paulo começa a chamar a atenção dessas coisas. E ele fala ainda, no versículo 23 a 26,
Alguns dizem, podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim o interesse dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. E coloca aqui uma questão maior do que devo ou não devo comer. Até mesmo porque toda a terra e tudo que existe pertence ao Senhor. Paulo estava querendo alertar ao povo de Coríntios, falou, olha, presta atenção numa coisa. Mais importante do que você deve comer, ou que você não deve comer. Paulo está querendo aqui com isso, olha, eu não estou querendo fazer uma dicotomia, de isso você pode comer, isso você não pode comer. Até mesmo Paulo vai falando mais na frente, ele fala assim, olha, se você for lá e você não sabe que aquilo foi sacrificado, então coma, sem problema nenhum. Você não sabe. Agora, se você sabe que foi sacrificado, olha, alguém fala para você, ó, isso aqui eu sacrifiquei ao Deus tal. Então você não coma, porque você está comendo sabendo. Não pelo fato que se ele comer aquilo vai trazer algum problema para ele. Não. Mas por causa de alguns irmãos que estavam se escandalizando com aqueles irmãos que comiam. A questão não era que se devia comer ou que não deveria comer. Paulo estava muito mais preocupado com o irmão, coisa que os irmãos de Coríntios não estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com seus irmãos. Alguns falavam assim, não tem problema nenhum eu comer, então eu como e pronto, acabou. Não importa se Daniel acha que se eu comer um peixe que foi sacrificado ali, Daniel vai ficar escandalizado. Mas Daniel é fraco na fé. O problema é dele. Eu vou comer e pronto. Paulo está querendo dizer, olha, se você sabe que tem um irmão fraco na fé, por amor a ele, não é pelo fato do alimento poder ou não poder comer, mas por amor ao irmão, você não coma. Ainda que você não tenha problema nenhum. Ainda que pelo simples fato de comer, isso não vai te fazer mal, você não vai para o hospital, você não vai morrer, não vai cair nenhuma maldição sobre a sua vida. Mas se ele acha que você não deve comer, porque ele vai se escandalizar, então não coma. E este princípio deve ser aplicado às nossas vidas de hoje. Hoje nós estamos vivendo a época da liberalidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Gostamos de citar esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando às vezes questionamos, irmão, presta atenção, Deus já me salvou. Eu estou na época da graça, meu irmão. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei, meu irmão, você tem que ler o texto direito. Porque Paulo está falando, tanto sei padecer, tanto sei viver com pouco, tanto sei viver com muito. Em todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso fazer o que eu quero e não importa as consequências. Tudo posso fazer e não importa o que você pensa. Sim, importa o que você pensa. Eu tenho que estar preocupado com o meu irmão. Só que hoje, eu não estou preocupado com o meu irmão. Eu estou preocupado simplesmente comigo, com o meu bem-estar, com o que eu penso. O que eu penso é o bastante. Não importa o que o irmão pensa, nem o que o irmão vai achar de mim. Era a mesma coisa que estava acontecendo em Corinto. A questão não era o que se devia comer ou o que não devia comer. A questão era o escândalo para alguns irmãos que Paulo chama de fracos na fé. E que muitos comiam na frente dele só para provar, eu como e pronto, acabou, não estou nem aí para você. E Paulo estava querendo ensinar que nós não deveríamos comer. Volto a repetir, não pelo fato da comida fazer mal ou não, mas por causa do que o irmão iria imaginar. Como que ia ficar a vida do irmão? Porque às vezes ele é um neófito. O que é isso?
É aquele irmão que acabou de se converter e ainda não conhece os rudimentos da fé. Ele ainda não entende algumas coisas. Então, por causa desse irmão, em amor a ele, eu não como e não bebo e não faço algumas coisas. Por amor a ele. Mas muitas das vezes eu não quero ter amor a esse irmão. Lá em 1 Coríntios 10, 24, diz assim: ninguém busque o próprio proveito, ou ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Ou seja, ninguém busca a sua própria vontade. Ninguém busca fazer apenas o que você quer, mas o que é de outro. Deste breve comentário, entendemos que todas as coisas são permitidas aos cristãos. Por mais que listas que possam aparentar, devendo eles entrarem em contínua oração, para que não sejam levados pelos enganos sutis providos por inimigo. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, branando como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque às vezes, nesse discurso que tudo posso que me fortalece, eu estou debaixo da graça, às vezes nós temos ações e caímos em armadilhas sutis do inimigo. Com aquela velha frase: irmão, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, meu irmão. Tem tudo a ver. Enquanto você pensar que não tem nada a ver, o inimigo vai fazer o que ele está fazendo. Principalmente no meio gospel, no meio evangélico. Como a gente vê algumas autoridades hoje que são evangélicas e dão mau testemunho, mas tudo eu posso. Está tudo permitido, está tudo beleza. É debaixo da graça, está tudo certo. É interessante notarmos que o conselho de Paulo diverge com os nossos dias, volto a dizer isso. Dias estes em que nós vemos como um constante labutar para não ser de alguma maneira escândalo para as outras. A gente não está preocupado se eu vou ser e vou servir de escândalo para um irmão. Mas justamente ao contrário, aonde defende que a liberalidade do cristão está acima de tudo e de todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou debaixo da graça. Cristo já me libertou de tudo. Não há mais julgo sobre mim. É isso que nós dizemos. Nessa liberalidade cristã. A gente não está mais preocupado com o irmão. Dane-se o outro. A minha consciência não me culpa? Tá beleza. Se a minha consciência não me condena, eu não vou preocupar com o que vocês estão pensando de mim. A minha consciência não está me condenando. A minha consciência, irmão, está limpa. Ok, mas a sua ação está limpa? A sua ação é para a glória de Deus? O que eu tenho feito, como está aqui, tem sido para refletir a glória de Deus? A minha vida é para a glória de Deus? O meu testemunho como cristão é para a glória de Deus? Como tem sido a minha vida perante Deus e meus irmãos? Eu tenho servido como inspiração ao irmão para a glória de Deus ou tenho servido de pedra de tropeço? Como que eu tenho sido na minha vida para com Deus? Ninguém busque o seu próprio proveito. Antes, cada um o que é de outro. Nos diz então que, embora sejamos livres para muitas coisas, devemos levar em séria consideração aquele irmão mais fraco. Que não entende, porque às vezes ele começou agora, ele está engateando. Ele ainda não tem a maturidade que você tem e que eu tenho. Então, pelo amor ao irmão, volto a repetir, sendo às vezes um pouco prolixo, mas é para ver se a gente consegue entender, que por amor ao irmão, eu vou deixar de fazer certas coisas. Não porque aquilo seja pecado ou não pecado, mas pelo amor ao irmão. Ainda que a minha consciência não me condene, mas pelo amor ao meu irmão, eu vou fazer. Paulo está querendo ensinar aos coríntios que eles devem respeitar os seus irmãos. Lembrando que todos nós somos parte de um só corpo.
E a gente tem que entender essa questão quando a gente fala de corpo, como isso é profundo. Um corpo é feito somente de braços, sim ou não? Um corpo é feito somente de pernas, somente de ouvidos? Não. Um corpo, ele é completo. Se eu tivesse 4 olhos, seria meio estranho, não seria? Ou se eu tivesse um como um ciclópide, também ficaria estranho. Então, cada membro do meu corpo, ele tem uma função, ele tem uma razão de existir. O meu dedinho de pé, ele é insignificante, não é? Não, ele tem a função. Arranca o dedinho do pé e tenta caminhar para você ver se você não vai perder o equilíbrio. Ou tenta correr sem enxergar. Você não vai conseguir, vai ter dificuldade. Alguns cegos correm, jogam bola, mas eles treinam para isso. Mas nós, se perdermos a visão e começarmos a querer correr, nós vamos cair. Por quê? Porque os olhos são importantes. Então, todos os membros do meu corpo, eles são importantes. E, às vezes, nós desprezamos alguns membros, dizendo, ele não é tão importante. Eu sou a cabeça, eu sou mais importante que o mindinho. Não, todos os membros de um corpo são importantes. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer aos Coríntios. Olha, vocês que são mais velhos, mais experientes, vocês têm que se preocupar com esses irmãos aqui, com esse dedo mindinho. Ele é tão importante quanto você, ou até mais importante. Não importa, o olho, ele não é mais importante do que a mão. A minha boca não é mais importante do que o meu ouvido. Eles têm funções diferentes. Mas todos têm a mesma importância. E quando todos trabalham em comum, tudo sai perfeito. Mais uma vez, quero ressaltar a importância de fazermos tudo para a glória de Deus. O pai que leva o filho para passear, ele leva o filho para passear para a glória de Deus. Ou quando você vai à praia com a sua família, você vai à praia com a sua família para a glória de Deus. Quando você vai com a sua família também tomar um sorvete, você também vai para a glória de Deus. Quando você sai com algum amigo e vai a um restaurante, você também está ali para a glória de Deus. O que você quer dizer com isso, Alex? O que eu quero dizer é que muitas das vezes nós temos a mania de pensar que algumas coisas em nossas vidas pertencem a Deus. Deus tem certas partes da minha vida. Tem coisas que Deus não tem acesso à minha vida. Mas, na verdade, tudo é de Deus. Tudo na minha vida pertence a Deus. Não tem nenhuma área na minha vida em que Deus não tem acesso. Eu posso achar que Ele não tem, mas nenhuma área na minha vida fica escondida de Deus. Toda a minha área, toda a minha vida, Deus tem acesso a ela completamente. Ele me conhece melhor do que eu. Quando você sai para tomar um café, o simples fato, por isso eu botei essa xícara ali de café, o simples fato de você... Deixa eu voltar ali. É isso? O simples fato de você tomar um mero café é para a glória de Deus. Não tem como a gente separar, isso aqui eu faço para a glória de Deus, isso aqui não é para a glória de Deus. O meu trabalho é para mim, não é para a glória de Deus. Eu toco... é porque eu preciso tocar. Não, mas você toca para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você estuda para a glória de Deus, você casa para a glória de Deus, você namora para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Em outras palavras, pecado não é apenas listar algumas coisas nocivas sobre certo ou errado, assassinato, roubo. Pecado é deixar Deus dos assuntos ordinários na minha vida. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço buscando a minha glória. Isso é pecado. Mas quando eu faço algo, simplesmente quando eu saio da minha casa e vou trabalhar, eu tenho que ter em mente que eu estou trabalhando para a glória de Deus. Alex, mas você está trabalhando para sustentar a sua família. Sim.
para ganhar seu pão, sim, para pagar suas contas, sim, mas também é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Note então que Paulo não está traçando uma dicotomia, de novo, volto a dizer, entre certo e errado. Em certos momentos que ele está na presença do Senhor e outros que ele não está. Devemos atentar para um grande erro que acontece na nossa geração, constantemente. Quantas vezes nós já vimos assim, irmãos, vamos orar agora porque nós vamos entrar à presença de Deus. Quantos já viram orar assim, né? Vamos orar para entrar à presença de Deus. Então você não estava na presença de Deus? Porque se você vai entrar, porque você não estava. Como é que é isso? Vamos orar para entrar à presença de Deus. Irmão, nós como cristãos, estamos 24 horas por dia perante Deus. Nós estamos 24 horas por dia na presença de Deus. Você pode não se dar conta disso. Mas nós estamos 24 horas por dia na presença de Deus. Então, volto a dizer, se você vai entrar, é porque você estava fora? Não. Na verdade, nós estamos sempre na presença de Deus. Vamos abrir o Salmo 139, por favor? Tati, consegue colocar? Salmo 139, 7 e 12. Se você puder botar na linguagem de hoje, eu agradeço. Salmo 139, 7 e 12. Aliás, todo o Salmo, ele já corrobora por o que eu estou falando aqui, que tudo é para a glória de Deus. Mas aqui no 7 e 12, ele fala algumas coisas bem interessantes. Enquanto ela está colocando, eu vou... Deu? Eu vou ler aqui. Aonde posso ir para escapar do teu espírito? Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti, escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não faz diferença entre luz e escuridão. Então, para onde, meu irmão, que você vai fugir da presença de Deus? Para onde que você vai se esconder da presença de Deus? Não há como se esconder da presença de Deus. Não há como se livrar dos olhos de Deus. Às vezes nós temos... Isso é coisa do ser humano, né? Como o ser humano é fútil em algumas coisas. E fala assim, aquilo eu fiz escondido, ninguém está vendo. Ninguém lá da minha igreja está vendo. Ótimo. Eu não estou vendo, o pastor não está vendo, o seu vizinho não está vendo, os presbíteros. Mas tem uma pessoa que está vendo e nós esquecemos. Quem é? Deus. Nós esquecemos que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Eu não consigo me esconder da presença de Deus. Não tem como. Meu irmão, minha irmã, quem está fora da presença de Deus é o ímpio, é o idólatra, é o corrupto, os filhos das trevas, os não regenerados, os caluniadores, os mentirosos, orgulhosos e por aí vai. Menos os cristãos verdadeiros. Acaso não foi isso que Jesus tentou expressar lá na oração sacerdotal? Tem uma parte, eu vou ler a parte que interessa, não precisa abrir, está lá em João 17, 25, 26. Ele fala assim,
Pai justo, eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, porque o amor que me tens dado esteja neles, e eu esteja neles, lá na oração sacerdotal. Jesus falando, da mesma forma como Deus estava nele, Jesus também estava nos seus discípulos. Deus está constantemente diante de nós. Ele está vendo nós constantemente. Ou como diz lá no Velho Testamento, o guarda de Sião não dorme, ele vê tudo, ele não descansa. Se o próprio Jesus orou para o Pai, que para assim com seu amor, para com ele tivesse conosco, porque ainda encontramos pessoas achando que em determinados locais ou circunstâncias da vida, Deus não vai estar. Não há nenhuma área, irmão, na nossa vida em que Deus não esteja. Tudo o que faço é para Ele. Por isso, nossa vida deve e pode glorificar a Deus. Então, quando você for trabalhar, faça o melhor para a glória de Deus. Quando você for estudar, faça o melhor para a glória de Deus. Quando você for namorar, faça o melhor para a glória de Deus. Quando você estiver no seu relacionamento com a sua esposa, faça o melhor para a glória de Deus. Quando você for tomar um simples café, faça o melhor para a glória de Deus. E quando você for fazer um café para a sua visita, faça o melhor café que você possa fazer. Quando você for fazer algo para alguma pessoa, não importa o que seja, pode ser um simples abrir uma porta, faça o melhor para a glória de Deus. No breve catecismo de Westminster, lemos sobre qual a finalidade do homem. A primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificá-lo a Deus e gozá-lo para sempre. E eu pergunto, nós temos glorificado a Deus? Eu tenho achado que certas seções da minha vida não pertencem a Deus. Ou como alguns dizem, a minha vida é um livro de páginas abertas, porém algumas estão coladas. Não existe isso, irmão. Ledo engano. Ledo engano. Não há nenhuma área na nossa vida em que Deus não tem acesso. Deus me conhece melhor do que eu. E é interessante como o livro de Coríntios sempre está falando isso. Lá em Coríntios 13, verso 12, Paulo fala assim: então veremos em parte, e seremos conhecidos como hoje, e eu conhecerei como hoje sou conhecido. Ele está falando ali, usando o exemplo do espelho. Que olha hoje, a imagem que ele vê é uma imagem distorcida. Ele vê aquela imagem, mas ela não é uma imagem perfeita. Ele fala, mas então virá o que é perfeito. E conheceremos plenamente como sou conhecido. O que eu conheço de Deus hoje é aquilo que Ele revelou para mim. Tudo que eu conheço de Deus, eu só conheço porque Ele se revelou de mim. Não é por causa da minha inteligência. Não é por causa do meu intelecto. Não é porque eu sou mais esperto que os outros. Não. Eu só conheço a Deus porque Ele primeiro fez 2 milagres na minha vida. Primeiro curou da minha cegueira espiritual. Porque se Ele não curasse a minha cegueira espiritual, eu não poderia enxergar as maravilhas dEle. Até mesmo o ímpio, quando olha para o mundo, ele fala, não tem como, lá no livro em 1 Romanos, capítulo 2,
Ele fala que como a gente olha para a natureza e não reconhece a mão divina na natureza. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê Deus. Porém, alguns transformam isso de uma forma errada. Transfere a adoração que deveria ser para Deus para outras coisas que não são Deus. Mas até mesmo quando a gente olha para o mundo, a gente reconhece Deus. Calvino diz que a glória de Deus é quando sabemos quem Ele é. Em seu sentido bíblico, é estar lutando para salientar uma coisa divina. Nós o glorificando quando não buscamos a nossa própria glória, e sim buscamos a Ele em primeiro lugar. Damos a Ele a primazia da nossa vida. Aí sim, nós estamos glorificando. Então, como é que eu faço para glorificar a Deus? Dando a Ele a primazia da minha vida. Dando a Ele total acesso irrestrito, até mesmo porque Ele já tem. Mas às vezes eu acho que Ele não tem. Agostinho diz também, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e nosso coração está desassossegado, até encontrar repouso em ti. Glorificamos a Deus crendo nele, confessando diante dos homens, louvando, defendendo a sua verdade, mostrando os frutos do Espírito em nossa vida, adorando. Ou como diz o salmista Davi, lá no Salmo 84, 10, 11, diz assim, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Prefiro estar, Senhor, à porta da sua casa, habitar em tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é o sol e o escudo. O Senhor Deus dá graça e glória. Não retirará bem algum dos que andam na retidão. Portanto, toda vez que eu não busco a minha própria glória, eu estou glorificando a Deus, para reconhecer o seu total senhorio na minha vida, e a minha total entrega, e a minha total dependência de Deus. É porque às vezes nós agimos como se nós não dependêssemos de Deus. Nós fazemos plano como se não dependêssemos de Deus. A gente age como se fosse eternos. E esquecemos como nós somos pequenos para Deus. Deus fala que nós somos menores do que um grão de areia, quando Ele olha. E muitas das vezes, nós pensamos que conhecemos Deus. Até mesmo porque, muitas vezes, Ele se revela com nós, Ele fala até nós. O maior exemplo disso é Jó. Jó, lá no capítulo 42, ele fala assim, antes eu te conhecia só de te ouvir. Agora, os meus olhos te veem. Porque de tudo, depois que Jó passou, ele viu e ele conheceu quem era o Deus a quem ele servia. Que antes ele conhecia só de ouvir. Mas depois, ele teve experiências fantásticas com Deus. E hoje eu convido a você a ter essas experiências fantásticas na sua vida com Deus. Como? Dando lugar a Deus que é de direito dele. O meu coração é dele. Os meus olhos são de Deus, a minha mão é de Deus, o meu corpo é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Aliás, eu fui feito para Ele. Como disse Agostinho. Então, irmãos, para encerrar, eu queria novamente conclamar que a gente pense melhor a nossa vida, que a gente saiba que mesmo nas coisas cotidianas, nas coisas básicas, no simples ato de trabalhar, ou no simples ato de passear com a minha família, de levar a minha família para sair, para tomar um sorvete, ou de vir aqui ministrar o louvor, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. E que eu possa dar a Deus o lugar que é dele, na minha vida. Amém?
Quem sou eu? Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida, para que eu tenha plena consciência que tudo é para a glória de Deus, nada na minha vida é para mim, e que eu possa aprender a renunciar a mim mesmo e dar a Deus o seu devido lugar na minha vida. Amém?